Bom, pessoal, boa noite. Hoje é dia 23/4, 20 horas e 55 minutos, né? Começando mais uma aula aqui da Poli de algoritmos e lógica de programação. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela aqui, ó. Opa. Tela 2. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela? Estão chegando aqui do lado? Foi? Bom, maravilha então. Então, ó, o que nós vamos fazer? Na última aula começamos lá o papo de lista, né? Trabalhando com for, uma coisinha do tipo. Então, vamos continuar nessa linha. Vamos melhorar essa cachola nossa aí para trabalhar, para entender a questão de listas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um programa aqui, ó. Tá? Esse editor que eu estou aqui, ele é uma ferramenta chamada Pcharm, tá? É uma ferramenta, ela tem duas versões, ela tem uma versão paga, que é a Professional, e a Community, que é free, que é essa que eu estou usando aqui, e ela roda local, tá? Então, ficou mais fácil, assim. Eu particularmente prefiro, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Dentro da pasta Poly aqui, eu vou criar um novo arquivo Python aqui, tá? Eu vou chamar de aula 2020-04-23-001, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui nesse cara? Bom, legal, então temos aqui a questão da lista na cabeça, né? Temos a lista. Então, nós mexemos com lista, entendemos que lista é uma sequência de valores. Na realidade, se for apertar a tecla SAP, lista para nós, não, mas é que um vetor. Se apertar não existe uma diferença entre uma lista e um vetor. A questão é que a capacidade que o Python tem de organizar dados dentro de uma lista, ela é muito grande. E isso é uma coisa que tem que ficar muito forte na nossa cabeça. Legal. Então, aí nós temos esse cara. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Porque na última aula nossa, como que foi a questão da nossa lista, né? Eu vou vir aqui, vou colocar o começo nosso lá, nomes, né? E vou criar uma lista vazia, no caso. Tá? Vou criar uma lista vazia. E antes de criar uma lista vazia, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer assim, ó. Isso é uma coisa que eu tenho, é um vício meu, e eu gosto de fazer, que é colocar o fim de obra. O que é isso daqui? Eu estou falando que se eu chegar nesse ponto aqui, ó, se eu mandar rodar esse programa, opa, tá aqui, ele apresenta essa mensagem. Então, se tiver qualquer coisa quebrada, que venha a causar uma falha na execução do programa, eu não vou ver essa linha. Então, uma forma que eu tenho de garantir que que eu rodei tudo bonitinho e tal, que não tive nenhuma variação ali no meio de qualquer coisa que possa me atrapalhar. Tá? É simplesmente isso. Bom, mas o que eu acabei de fazer nessa posição aqui, ó? Que eu acabei de colocar nesse cara? Eu acabei de criar uma lista vazia. O que é uma lista vazia? É um vetor sem nenhum valor. Fui lá, coloquei um vetor. Bom, na última aula nós criamos um vetor de nomes com um vetor de idades e fizemos uma associação das posições do nome com a idade. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na nossa cabeça, é a questão do acessar uma posição, de um array, de uma lista, pelo seu índice. Tá? Então, se eu chegar aqui e falar, por exemplo, aqui eu vou colocar o João, eu vou colocar o Pedro, e eu vou colocar a Maria. Se eu mandar fazer um for para printar esses caras aqui, for nome in,
nomes, dois pontos, print, nome. Cara, até aqui, ó, tudo que nós estamos fazendo é justo, ó, abriu isso daqui, lembra? Lembra? Eu estou descascando a mexerica, estou descascando a mexerica. Quem que é a mexerica? Nomes. O que é cada gomo da minha mexerica? João é um gomo, Pedro é um gomo, Maria é um gomo. E o que eu estou fazendo com esses gomos? Eu estou printando, eu estou apresentando esses valores lá para o usuário. Eu estou dando printando, estou dando um display desses caras. Bom, legal. Então, uma coisa que está clara para nós aqui é o seguinte: eu tenho um vetor é uma coleção de valores, Em Python eu posso ter essa coleção de valores de tipos diferentes, posso ter strings, eu posso ter números, eu posso ter outras listas, então eu posso ter o que eu quiser. Aqui é um sururu, casa da mãe Joana, venha e sente-se feliz. Vou lá, coloco na lista e vivemos felizes para sempre. É isso, não tem diferença, é o que eu estou fazendo. Só que pontos importantes aqui da nossa lista. Cada posição dela, aqui, ó, estou colocando um comentário, casinha da velha, comentário. Cada posição, aqui no João, está na posição 0. Opa! O Pedro está na posição 1. A Maria está na posição... Cadê? Está na posição 2. E assim sucessivamente. Então, eu começo o meu vetor, começo a minha lista na posição 0, vou incrementando em 1 e vou andando até o fim da minha lista. Tá? Então, uma coisa legal quando eu falo de for, é a seguinte. O for, ele é uma lista, ele é um laço de repetição, que eu tenho uma condição, de fim clara. Qual que é a condição de fim que eu tenho no meu for? O fim da lista, o número de elementos. Ah, mas o meu número de elementos, eu tenho 1 milhão de nomes nessa lista. Regra 8 para a tua lista, eu vou rodar 1 milhão, a não ser que você coloque uma condição para eu sair. Ah, mas você não rodou 1 milhão, mas eu ia rodar até o final. Então, falou em for, eu tenho, é claro para mim, é claro a condição, falou em for, é clara a condição de saída, de fim de laço. Falou em for, é clara a condição de fim de laço. Isso é um ponto muito importante, tá? Então, toda vez que eu for executar esse for, se eu perguntar para ti, qual que é o número máximo de vezes que você vai executar esse laço for? É simples, é só dar uma olhada no número de elementos que tem nomes. Qual que é o número de elementos? Eu tenho 3. Então, pronto, o número máximo de elementos que serão... 3 vezes. Pronto, acabou, morreu. Fechou o círculo. Acabou, morreu. Vamos ser felizes para sempre. Só que eu te faço a seguinte pergunta. E se nós quiséssemos fazer uma estrutura condicional um bocadinho diferente? Então, eu tenho, o meu for é um laço que eu vou executar N vezes. Conhecido, fechado, organizado dentro daquele array. Passou a régua. Não vamos discutir mais o assunto. Mas se eu quero fazer o seguinte, vamos supor, vou começar um programa novo aqui. Vou pegar esse cara aqui, fazer um save as, vamos salvar um 2 aqui. Bom, e se eu quiser fazer o seguinte, eu quero pegar isso daqui, vou tirar esses nomes daqui. Se eu tirei isso daqui, eu não sei mais quantos elementos eu tenho na lista. Só que eu quero buscar, colocar nomes, olha a frase, eu quero
colocar nomes na lista. Porque nós vamos fazer, lembra lá das primeiras listas lá que o Menossi apresentou? Vamos fazer o churras, vamos fazer um churras, legal, beleza. Aí a pergunta era, por lá um display perguntava assim, qual o número de pessoas? Qual que é o número de pessoas? Lá e falava, vão vir 15 pessoas, vão vir 20 pessoas, vão vir 30 pessoas. Colocava já um número fechado. Vamos inverter essa jogada aí. Vamos inverter. Vamos fazer a lista de pessoas, de nomes que serão colocados. Como que eu faço? Então, perceba que se eu quero colocar nomes, o que eu quero fazer mesmo? Eu quero fazer uma lista. Quero fazer uma lista. O que é uma lista? Uma relação de nomes. Show! Olha que coisa bonitinha. Lista é uma relação. Nós fazemos listas desde que nós nos mexemos aqui. Desde que nós nos mexemos. Então, assim, toda vez que você fala em lista, vamos fazer a lista do aniversário. Então, vai lá, quero uma lista de presentes, põe um depois embaixo do outro. Então, então você pega um papel e sai colocando um depois do outro. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Então, eu vou colocar, criei um vetor vazio. Por que um vetor vazio? Porque eu acabei de pegar uma folha em branco. Criei um vetor vazio, peguei uma folha em branco. E agora eu vou começar a colocar o nome da galera lá dentro. Aí vem o problema. Por que vem o problema? Porque esse for nosso aqui, esse for, quando que eu uso for? For eu uso quando eu tenho uma sequência conhecida, um limite conhecido de execuções. Mas como é que chama? A nossa lista. Minha lista de churrasco, vou fazer um churrasco no meu aniversário, eu vou chamar só minha família. A família já é uma lista. Você vai chamar a família toda? Não vou chamar a família toda, não. Briguei com a minha prima. Não quero minha prima aqui em casa, não. Não quero. Então, pera um pouquinho. Então, você não vai poder usar mais a lista. Você sabe quantos elementos você vai colocar? Então, nesse momento, atenção, olha a importância da questão da conotação aqui. Quando você fala for, quando você vai usar um laço de repetição for, eu tenho uma estrutura condicional conhecida. Eu sei que eu vou executar aquele número de vezes. Qual o número de vezes? No caso aqui, o número de elementos, no caso aqui, o número de elementos desta lista. Aqui, nesse momento, eu vou buscar o número de elementos, eu vou colocar. Aí você vai lá, vou fazer a minha lista. Vamos falar, a Ludmila tá... A Ludmila não, o João Pedro, né? João Pedro acabou de entrar. O João Pedro vai lá, vai fazer a lista dele lá. João Pedro é casado, João? João é casado? Não. Tem namorada? Tem namorada, João? Solteiro. Bom, o Gilson é casado. Não, tinha um com todo respeito aí, tinha um cara com senhor aqui. Largados. Não, cadê? Deixa eu ver. Bom, regra 8. Serei eu. Vai, vamos lá. Eu vou fazer a minha lista. Legal. Então, o Gustavo aqui vai chegar, vai fazer a listinha. Aí, eu todo empolgado, vou fazer a lista do meu churrasco, né? Tamo junto. Vou fazer a lista do meu churrasco. Então, vou lá, coloco. Quem que eu vou convidar? Vou convidar fulano, vou convidar Beltrano. Aí, de repente, chega como é que chama? Chega a esposa e fala assim, você esqueceu fulano, você esqueceu Beltrano, aí ele esqueceu mamãe. Então assim, eu tenho controle sobre a lista que eu vou fazer, um homem casado? Não tenho. Então, aí chega minha filha e fala assim, você esqueceu fulano. Então, assim, o montar a lista, o processo de montar a lista aqui,
ela não é um processo delimitado, não é um processo que eu posso chegar e tal. Eu posso colocar 4 nomes no vetor? Pode. O Kaique, o lance é o seguinte, o for, você vai ter, por isso que eu falei, o for, ele tem um número limite de execução, mas eu posso sair antes. Eu posso fazer uma instrução condicional para a saída dele, tá? Eu posso, pegando, deixa eu só terminar o raciocínio aqui, Kaique, aí eu vou fazer essa operação aqui, e aí depois a gente pode aplicar no for, tá? Desculpa. Mas o raciocínio vai ser praticamente o mesmo. Mas aí o lance aqui eu não posso usar o for, então, para fazer a coleta, desculpa, para fazer a coleta dos nomes. O que vai acontecer? Eu preciso de um laço, aí eu tenho uma instrução condicional um pouco mais poderosa, um pouco diferente, com requintes de crueldade mais adequadas a esse contexto. Qual é ela? Eu tenho um cara chamado while. Qual que é a diferença do for para o while? E isso, senhores, assim, se os senhores entenderem essa diferença entre os dois comandos, os dois criadores de laço de repetição, tudo fica claro. Tá? O ponto complicado é quando executar quando escolher um, quando escolher o outro. Vocês podem ter percebido que eu estou batendo na tecla, que o for eu tenho um limite conhecido. Eu vou executar até eu vou meter uma lista, eu tenho uma sequência, né? Eu sei o número máximo que eu vou estar fazendo aquela operação. Né? O for ele me dá esse conforto. E quando eu não tenho esse conforto? Eu tenho que partir para o while. O que é o while? O while é um for com um limite condicional. Em vez do for, o for ele me dá assim, eu vou pegar uma lista e vou executar até o final da lista. Posso cair sim, sair no meio, não tem problema. Mas eu não posso exceder o meu limite. Exemplo, eu tenho um jarro eu vou fazer o exemplo que eu dei na outra aula. Eu tenho essa relação de alunos que aqui estamos em 33. Eu vou fazer a retirada de cada um de vocês. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o Gustavo, eu vou tirar a Aline, eu vou tirar o Anderson, o Kaique, o Danilo, e vou seguir a sequência até eu chegar no Sidney e na Ferreira. Vou tirar um por um. Depois que eu tirar a Ferreira, eu não tenho mais quem tirar. Mas eu sei que eu vou seguir essa sequência. Eu tenho a minha lista. Tá? Agora, eu posso entrar numa situação em que eu tenho uma condição, que é justamente esse caso nosso. Então, o que eu vou fazer aqui? Na realidade, o while, quando você monta um comando while, ele tem uma estrutura condicional. Eu não tenho um limite. Eu tenho uma condição de fim. Qual que é a minha condição de fim? Eu vou executar aquele comando, ou melhor, aquele bloco, if é bloco, for é bloco, while é bloco. If é bloco, for é bloco, while é bloco. O que é bloco? Conjunto de códigos empurrado para o outro lado. Então, com o meu while ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de A e vou falar que A é igual a 10. É isso que eu vou fazer. A é igual a 10. Perfeito. Acabou, morreu. Certíssimo? Perfeito. O que eu vou fazer agora? O meu while aqui, eu tenho que colocar uma condição de fim. Uma condição. E depois você vai ver que não é só de fim. Já vou explicar. Não é só de fim. Eu vou falar que eu vou imprimir esse valor, eu vou executar esse bloco enquanto A
for diferente de zero, enquanto A for diferente de zero, o que eu vou fazer? Eu vou printar, eu vou fazer assim, ó, print o valor de A é format A. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma estrutura, estou criando um programa que está criando uma variável que está recebendo o valor 10, que vai achar um comando while que vai ser executado, ou seja, esse bloco aqui, ó, esse conjunto de informações, aqui está destacado aqui, ele vai ser executado enquanto A for diferente de zero. Enquanto A for diferente de zero. O que eu estou fazendo aqui? Estou dando um display, e falando assim, ó, o valor de A é, e estou imprimindo o valor de A. E depois, quando eu sair desse bloco, o que eu vou executar? O próximo comando na sequência. O que é o próximo programa? O próximo comando é o print fim de job. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Legal. Então nós estamos falando assim, ó, o for é cabra sensível ao contexto, é um cara que entende das suas limitações e ele vai executar aquele bloco, aquele número conhecido de elementos, salvo o Kaique mandar ele sair do laço. Beleza, legal, isso ficou claro. O while é um cara condicional, um cara mais melindroso, tal. Ah, cara, eu vou ficar aqui, eu vou rodar esse print aqui. Pode ir você, eu vou ficar rodando esse print aqui. Ah, é? Você vai ficar rodando o print até quando, while? Ah, eu vou ficar até o A ser... Enquanto o A for diferente de zero, eu vou ficar por aqui. Eu não vou para a festa, não, vou ficar aqui. Bom, aí eu te faço a seguinte pergunta. Quantas vezes esse while vai rodar esse print aí? Quantas vezes esse comando, essa linha aqui vai ser executada? Por quê, Gilson? Alguém tem uma outra sugestão? Porque o A vai de 0 a 10, então o número diferente de 0 é até 9 só. Mas aonde que eu mudo o A diferente? Onde que eu faço o A ser diferente? A ideia, que condição? A condição só compara. A condição só compara. A condição, isso aqui ele só verifica. É a mesma coisa que eu ficar manja o leão de chácara? Manja aquele cara grandão que fica lá na porta da boate? Você chega lá, ele vai ver, cadê o ingresso? Aí você dá o ingresso, cara crachá, beleza, pode entrar. Próximo, cara crachá. Ele não faz nada. Ele olha, ele pega o crachá, ele olha você e manda entrar. É isso. Não está diferente, ele não deixa. É isso que ele vai fazer. Aí a pergunta que está aqui é: aonde que eu estou mudando o valor de A? Aonde que eu estou mudando o valor de A nesse programa? Em nenhum lugar eu mudo. Em nenhum lugar A jamais vai trocar de valor. Moral da história, quando eu começar a rodar esse programa aqui, eu vou entrar numa coisa chamada looping infinito. E isso é um dos maiores riscos do programa quando se usa o while. Qual que é o lance? Em nenhum momento, jamais
essa condição vai se tornar falsa. Jamais essa condição vai se tornar falsa. Se essa condição jamais vai se tornar falsa, isso sempre é verdade. E se isso sempre é verdade, eu sempre vou ficar encalhado aqui nesse laço. Moral da história, eu sempre vou ficar aprendido. Irá mostrar a frase, o Kaique, eu acho que eu entendi o que você quis falar, mas o mostrar que ficou ruim aqui, tá? O while, ele não mostra nada. Isso daqui é uma condição exigida para se executar o laço, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar que A é igual a 0, e eu vou rodar esse programa aqui. Eu vou botar esse cara para... Ah, mas espera um pouquinho, o A jamais será igual a 0. Já estou falando que ele é 0. Então, se eu colocar esse cara... Ó, vamos fazer o seguinte, para ficar mais marcante ainda, vou colocar um print aqui. Vou entrar no laço. Sair do laço. Beleza, ó. Então eu coloquei dois prints aqui, ó. Um antes de entrar no laço e o outro depois que eu sair, para ficar claro para nós a questão do momento. Perdão, não vi aqui uma... ele vai ficar procurando como a... Não como... Marcelo, na trave, eu acho que você falou o que eu vou falar de forma diferente, tá? Mas eu vou chegar nessa frase. Eu acho que é isso. Bom, eu vou botar esse cara para jambrar. Então, eu vou vir aqui, botar lá, mandar rodar. Ó, vou entrar no laço, sair do laço. E esse cara nem rodou isso daqui, cara. Nem rodou. Mas como não rodou, meu? Pô, eu vou lá, eu faço um while lindo, ponho um print maravilhoso e esse print não é executado. Mas por que esse print não foi executado? Por uma questão simples. Essa instrução, ela é verdadeira? Essa instrução, essa condição, ela é verdade? Não, ela não é verdade. Se ela não é verdade, o bloco inteiro nem é executado. Vou passar por esse bloco. Cara, o meu A vai chegar e falar assim, eu vou ficar aqui enquanto o A for diferente de 0. Aí alguém chega para você e fala, ô, seu tonto, o A já é 0, rapaz. Então eu vou embora, vou nem ficar aqui também não, eu vou com 6 aí, eu vou seguir a vida. E ele vai embora. Então esse que é o ponto. Então, quando eu venho aqui, só que é diferente, quando eu venho aqui e ponho 10, aí a história muda de cor. Por quê? Porque se eu colocar esse cara para rodar, eu não paro mais. Por que eu não paro mais? Eu não tenho em nenhum outro lugar, em nenhum momento. Você perceba que eu parei na porrada, de urbano, tá? Crescendo. Perceba que esse bloco, essa linha destacada aqui, ó, de novo, ó o recuo da bateria. Ó o recuo da bateria, aqui, ó. Nesse trechinho aqui, ó, nem chega lá, tão pequeno aqui que a bateria ficou. Mas aqui, ó, nesse intervalo, desse ponto aqui até aqui, ó o recuo aqui, ó o recuo. Isso, inclusive, esse tema de recuo foi uma das dificuldades dos senhores em alguns trabalhos, correto? Então, atenção aos recuos. Então, quando você põe o while, eu ponho o while, comando de condição, coloco a condição, coloco 2 pontos. Por que eu coloco esses 2 pontos?
Porque eu coloco esses 2 pontos para indicar, eu vou começar meu bloco a partir daqui. Vou lá, coloco 2 pontos e começo a colocar os códigos. Seria a condição para frente, perfeito. Aí, desse ponto, desses 2 pontos para cá, eu recuo o bloco, que é esse cara que eu estou colocando aqui, e começo a fazer o trabalho. Só que tem um detalhe, falando sobre trabalho, porque a nota está indisponível. Não foi corrigido ainda, tá? Nós vamos liberar junto lá. Mas fica tranquilo. Se está indisponível, porque não foi corrigido. Bom, aí o lance é o seguinte. Mais alguma pergunta? Giovanni, pode ficar tranquilo e interromper, tá? Vai de boa. Qualquer dúvida aí. Mais importante é sanar a dúvida, independente do que seja. Claro que da matéria, né? Por favor, né? Aí, qual que é o lance aqui? Então, quando eu faço, diferente do for, quando eu venho para esse cara daqui, ó, por que eu não preciso, nessa linha 5, por que eu não preciso colocar uma condição de fim? Por uma questão muito simples. Eu sei que o fim é o número de elementos. Eu vou rodar o João, eu vou rodar o Pedro, eu vou rodar a Maria, não tem mais ninguém para rodar. Eu saio do laço. Quando eu ponho o while, eu tenho que colocar uma condição, mas eu preciso fazer uma operação, na qual eu crie uma mudança no valor aqui para eu conseguir fazer a impressão. Então, vamos botar esse cara para jambrar de novo? Agora foi, ó. Vou entrar no laço. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saí do laço de obra. Por que eu saí do laço? Porque quando eu cheguei no 1, quando A foi igual a 1, eu imprimi ele aqui. 1 menos 1, 0. Vou rodar de novo. A não é diferente de 0. A é igual. Se A é igual, eu caio fora. Então, perceba que quando você põe o while não é tão simples. Eu preciso... Isso, Kaique. Isso aqui é o seguinte. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. A menos 1. Tá? E se eu fizer isso daqui, ó... Então, peraí. Então, isso daqui, A menos igual a 1. E eu posso fazer ainda isso aqui, ó. Se eu falar que A mais igual a 1, é a mesma coisa... É a mesma coisa que eu fazer A é igual a A mais 1, tá? Uma notação resumida aí para ficar mais... Sei lá, eu particularmente acho mais elegante o código com essa notação, tá? Mas fica aqui a diferença. Bom, aí eu te faço a seguinte pergunta. Então, assim, ó, qual que é o ponto do while? O while, ele é um momento psicológico. Ele é um momento em que eu tenho uma condição de saída. Né? Ele é um momento que eu tenho aquela condição de saída. Eu tenho que ter aquele raciocínio, aquele momento filosófico de pensar, o A não é igual a 0. Bom, se o A não é igual a 0, não tem por que eu fazer isso daqui. Aí eu vou parar o programa, vou parar o bloco, vou parar esse bloco e vou embora. Perfeito. Tá. Só que por eu ter colocado esta condição, eu preciso fazer uma instrução, eu preciso ter um comando, eu preciso ter uma operação em algum canto do meu bloco que modifique o valor lá em cima. Por que eu tenho que modificar o valor? Porque se em nenhum momento eu tiver uma condição, tiver uma operação que eu mude esse valor, que ele se torne diferente de 0,
eu jamais vou sair do laço. Eu vou criar um laço infinito. Então, isso daqui é uma condição extremamente perigosa. Quer ver uma coisa? E se eu fizer isso daqui, ó? Posso rodar o programa? Vai dar erro? Vai dar erro? O que vai acontecer se eu rodar aqui? Ah, agora é menos 10. E agora? O que vai acontecer? Qual que é a saída? Se eu mandar rodar esse cara aqui, ó, de novo, eu jamais vou chegar no zero. Por que eu não vou chegar no zero? Porque eu estou pegando menos 10 e estou subtraindo. Perfeito, Caí. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Se eu mudar aqui para menos 10, eu preciso. Eu mudei o início da variável para menos 10, mudei o início, a minha condição continua sendo que A seja diferente de zero, então alguma coisa tem que acontecer para esse A virar zero, porque senão eu vou ficar preso lá dentro. Vou ficar preso lá dentro, não vou sair jamais desse negócio, vou ficar lá ruminando esse negócio. Então, qual que é o lance? Quando você põe o while, eu preciso ter, quando você põe o while, eu preciso ter uma condição de converter aquele valor para alguma coisa, para eu ter essa saída. Beleza? Então, isso é ponto passivo. While, condição, operação para que eu possa sair do laço. Qual que é a operação que eu possa sair do laço? É uma instrução qualquer que eu vá chegar aqui e eu vá falar que isso daqui é falso. É isso que eu vou fazer. Beleza? Bom, vamos fazer um outro programa, que aí eu vou fazer uma operação que dá para usar lá no for, Kaique, vai quebrar esse laço daqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou salvar esse cara daqui. Espera aí que tem um negócio aqui que eu não vi. Peraí. Ainda tenho dúvida quanto ao uso do colchete. Boa! Vamos lá. Colchetes são legais. São muito legais. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um outro fiote aqui, só para a gente... O que eu fiz aqui? Vou criar um outro fiote aqui. Vai ser o zero, tá? Só para a gente ter o... Ô, Gustavo, Vale? aqui, quanto também ao format, ali quando você colocou ponto format entre parênteses A, na hora de rodar o programa, o A quer dizer a variável 10, né? Positivo, procede de informação. Certo. Isso mesmo. E A aqui é justamente essa variável aqui, ó. Certo, beleza. Tá? Então vamos pegar essa linha aí, ó. Eu vou falar que A é igual a 10. Vou falar que N é igual João. Tá? E vou falar o seguinte. Vou dar um print. Se eu der um print assim, ó. O fulano tem X anos de idade. Legal. Vamos rodar esse programa aqui? Vamos ver o que rola nesse cara aqui? Vou mandar rodar o cara. Opa, o fulano tem X anos de idade. Legal. Funcionou. Olha que bonitinho. Funcionou. Tá, mas funcionou até onde? Eu rodei a linha 3? Rodei. Eu rodei a linha 3. Mas o que você fez na linha 3? Eu criei uma variável com valor 10. Ah, legal. Mas o usuário, vi isso rodando? Não. Mas eu criei. Bom, eu rodei a linha 4? Sim, eu rodei a linha 4.
Você rodou. O que você fez na linha 4? Eu criei uma variável, string, com o nome João. Ah, rodou. Tá, rodei. Beleza? E a linha 6? Eu rodei? Rodou. O que você fez na linha 6? Ah, na linha 6 eu vi, cara. Aqui, ó, o fulano tem X anos de idade. Tô vendo, ó. Foi o que rodou na linha 6 e eu tô vendo que esses 3 pontinhos saiu da linha 10. Legal. Beleza. Tá. Aí você falou, aí, poxa, mas eu quero colocar esse nome João no lugar do fulano e eu quero colocar esse 10 no lugar desse X. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho que formatar essa string aqui. Tem outro jeito, você pode concatenar, pode fazer um monte de coisa. Mas aqui vamos fazer uma coisa mais... Eu quero formatar essa string. Ah, você quer formatar a string? Quero. Vamos formatar essa string. E como que você formata? Eu pego a minha string, no final dela, lá nas aspas que terminam a string, aquela aspa aqui, ó, aqui no finalzinho aqui, eu vou chegar, eu vou fazer assim, ó, ponto, format, abriu e fechou parênteses. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar aqui o conteúdo, seja ele literal, que eu vou deixar chumbado aqui, ou variável, o A ou o N, que eu quero trocar dentro dessa string. Bom, legal. O que você quer colocar nessa string mesmo? Ah, eu quero colocar o N. Quero colocar N. Ah, legal. Quer colocar o N. O que é N? N é João. N é João. Ah, tá. Aonde você quer colocar João? Eu quero colocar no lugar do fulano. Quero colocar no lugar do fulano. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar o fulano daqui e vou colocar casinha abriu e fechou chaves. Quando eu rodar esse programa desse jeito, o que vai acontecer? O João tem X anos de idade. Então, perceba que esse símbolo aqui, ó, fechou chaves, nada mais é que eu marcar um ponto. Manja assim, ô Gilson, você tem namorada, não tem, Gilson? Ô Kaique, você tem namorada, não tem? Kaique casado, beleza, melhor ainda. Você vai entender o que eu vou falar então, Kaique, perfeitamente. Sua esposa resolveu mudar os móveis de lugar. Bom, aí, quem é você? Você é format. Quem é a sua casa? Sua casa é essa string aqui, ó. É essa string. Aí a sua esposa chega para você. Quem que é N? N é aquele sofá pesado. Manja aquele sofá FDP horrível de mexer? É ele. Aí sua esposa chega e fala assim, ó, coloca ele aqui. Ela vai colocar, abrir e fechar chaves. É aqui que eu quero que você ponha esse sofá, amor. Bom, beleza. O que você faz? Você vai lá, você põe, ó, o sofá. Vamos trocar o João por sofá. Aí você vai lá, põe o sofá. Coloquei o sofá aqui. Aí ela olha e fala assim, não ficou legal, benzinho? Põe esse sofá aqui, nesse ponto. Beleza, amor. Você vai lá, carrega a porcaria do sofá, levanta que nem um camelo, põe nessa posição. E aí, ó, o sofá, tem X anos sofá. Beleza. Colocou lá. Aí ela olha e fala, fica bravo comigo não, fofó. Põe ele aqui para mim, querido, mozinho, chuchu da minha marmita. Põe aqui, ó, nessa posição. Aqui, ó, nessa. Olha onde ela marcou. Olha onde ela marcou. Botou naquele cantinho onde o sofá não vai caber. Onde você sabe que não vai ficar bom. Você vai argumentar com ela que não vai ficar bom? Claro que não. Você tem juízo, tem amor, a sua cerveja no fim de semana. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar enfiar o sofá naquele lugar. Quando você mandar rodar o negócio, olha como vai ficar. O tem X a sofanos de idade.
Aí ela vai olhar, óbvio que ela vai falar, não ficou legal. Põe onde estava mesmo, amor. Aqui fica, aqui, opa. Aqui, aonde eu falei primeiro, é o melhor lugar. Então, beleza. Então, pronto. Aí você volta para o começo. Então, na hora que você... Então, a questão desse sinal aqui, do abrir e fechar chaves, nada mais é do que o ponto aonde se vai colocar alguma coisa. Que coisa que você vai colocar lá? O que o format estiver mandando. Só que o format, bom, sabe como que é? Trocando a casa. Para trocar a casa, nunca é só o sofá. Depois que mexe o sofá, vai falar assim, aquele abajur ficou legal, a mesa de centro, aí começa aquelas paranauê lá. Então, moral da história, depois que você vem aqui e coloca o sofá, qual que é o próximo cara? Eu quero tirar esse X daqui, e quero colocar outra coisa aqui nessa posição. O que você quer colocar aqui? Eu quero colocar o A. Então, quando você mandar rodar esse cara, o sofá, o N vem para essa posição. Quem que é esse cara? Sofá. O que eu vou colocar nessa posição? O próximo elemento. O sofá tem 10 anos de idade. Se eu trocar aqui por A, aqui por N, o que vai acontecer? O 10 tem sofá anos de idade. Então, aquele símbolo ali, aquele abrir e fechar chaves, nada mais é do que indicar o ponto onde você vai colocar um valor. Ela é isso, não mais. Tá? E o que eu vou colocar nessa posição? Eu vou colocar o que o format estiver mandando na sequência. O format que define onde a variável vai ficar. Quem define aonde a variável vai ficar é o sinal de maior menor. O que eu vou colocar na sequência é o que o format tiver na sequência. Beleza? Não entendi. Gustavo, é o que eu quis dizer assim, vamos supor, igual você inverteu. Se eu inverter o format, ou eu tô falando assim, a gente já tem as duas chaves. Perfeito. Definido na string. Então, aí, como eu já tenho a chave definido na minha frase aí, nesse caso, o format que vai me indicar onde a variável vai, antes ou depois. Perfeito, justamente, justo. Você já marcou onde vai ficar. O que vai ficar, a sequência do que fica é justamente o cara lá. Perdão, peraí, saiu um parênteses aí. Parênteses não são bons. Indica o que está dentro do... Perfeito, exatamente. É isso mesmo. Foi então, senhores? Format tranquilo? Maravilha. Então, bora lá, mas aí onde nós estávamos, criamos o 3 aqui, né? Aqui, isso, Bom, legal. Aí, agora é o seguinte, aí 42, vamos fazer o infinito. Aí é o seguinte, e se eu quiser pegar os nomes... E se eu quiser pegar a minha lista que está aqui, porque a minha lista vazia, ela está aqui, né? Minha lista vazia está aqui. E se eu quiser colocar nomes dentro dessa minha lista aqui, dentro dessa minha lista? Vamos fazer o seguinte, para caber dentro do tempo. Eu vou chegar aqui, vou falar que eu quero pegar 5 nomes. 5 nomes, é o que eu quero, é o máximo que eu quero. Legal. Então, você concorda comigo que essa condição aqui, isso aqui tá legal? Porque se eu mandar rodar isso daqui, eu tô no 3, né? Eu venho aqui, vou mandar rodar o 3, Beleza, rodou 5, 4, 3, 2, 1. Show de bola. Rodou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Legal. Então, eu tô com esse laço, esse cara aqui, está rodando perfeitamente 5 vezes. Chuchu, beleza.
Quem está ditando a regra é esse. Quem está batendo o compasso é o A, a variável A. Estou tirando, né? Estou tirando um desse cara. Por que eu estou tirando um? Porque eu estou usando um while e eu preciso fazer esse cara não ser verdade. Eu preciso fazer esse cara não ser verdade. Aí a pergunta é diferente agora. Eu quero colocar neste vetor vazio, e eu quero adicionar 5 nomes. 5 nomes, ou melhor, 5 valores, né? Como é que eu faço isso, então? Vamos fazer isso? Vamos lá. Se eu quero pegar um valor, quem que eu vou usar? Eu vou usar o irmão input. O irmão input é o comando que eu uso para buscar alguma coisa. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, vou tirar esse fiote daqui e vou fazer assim, ó. Vou falar que nome é igual input entre com nome. Bom, nessa hora aqui, se eu rodar, o que ele vai fazer, esse programa? Ele vai me pedir 5 nomes e não vai guardar em lugar nenhum. Vai fazer nada para mim. Absolutamente nada. Bom, mas eu quero guardar os nomes. Poxa, eu fui lá, eu tive o trabalho de pegar esses nomes. Eu quero guardar, eu acho legal. São os nomes que eu quero colocar. Eu quero guardar esse nome. Pô, e aí, o que eu faço com isso? Como é que eu vou fazer essa operação? Simples. Eu vou fazer aqui, eu vou vir em nomes, que é a minha lista, e vou fazer uma coisa chamada append. O que o append faz? O append, ele vai pegar a lista que eu tiver, vai lá no final dela e põe o valor novo. Então, eu vou pegar a minha lista lá, vou pegar aquela lista que está vazia, eu vou chegar lá no final dela e vou colocar os nomes. Vamos provar que isso é real? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de entrar, eu vou dar um print aqui. Antes de entrar, eu vou vir aqui, ó, vou dar um print e falar. Os nomes da lista são. E lá, Kaique, ó, metendo chave lá, porque eu quero colocar as minhas listas ali. Format, nomes. Beleza? Agora, eu vou pegar essa mesma string e vou colocar onde? Vou colocar depois que eu sair do laço. Tá? Aqui tirar uns espaços aqui para caber o código, né? Boa. Bom, vamos botar para jambrar esse cara aqui? Então, vamos lá. Play. Os nomes da lista são uma lista vazia. Óbvio, faz sentido. Linha 1, criei uma lista vazia, sem nenhum nome. Falei que A é igual a 5. Na linha 4, print, os nomes da lista são, e coloquei lá a chavinha, que é esse cara que saiu aqui. Perfeito, faz todo sentido. Não meti nada na lista, não tem nada na lista, lista vazia. Faz sentido. Muito bom. Vou entrar no laço, beleza? Vou entrar no laço. Significa que entre com o nome, ó, o inputão aqui nervoso aqui, ó o input aqui. Então, eu vou botar o primeiro nome aqui. Primeiro nome, Deuplegio. Beleza? Opa, ó. Em teoria, rodou append, tirou 5, virou 4, porque eu tirei 1. 4 é diferente de 0? Verdade. Vou rodar. Entre com o nome. Macrelênia. Beleza. 4 menos 1, 3. 3 é diferente de 0. Show de bola. Vamos entrar aqui de novo. Qual que é o próximo nome?
Progitilda. Beleza. Próximo nome. Macrefácia. Próximo nome. Juju. Vou dar Enter. Imprimiu. Belezinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. Imprimiu, ó, rodou 5 vezes o laço, foi executado com sucesso. E ó que bonitinho, ó. Saí do laço, que é esse cara aqui. E os nomes da lista são os mesmos nomes em ordem. Em ordem. Primeiro nome que eu coloquei veio para cá. Por que o primeiro nome está nessa posição? Porque a lista estava vazia e eu dei append. Append põe no final. Rodei de novo o laço. Meti o segundo nome. O que vai acontecer? Vai pro final. Tá aqui. E assim vai colocando até chegar no ponto. Então, nessa hora aqui, ó, nessa hora, o que nós fizemos? Nós, primeiro, neste ponto do curso, nós temos nós temos o conceito de laço de repetição e os 2 comandos definidos. Sabemos que for vai ser executado de forma finita, no mínimo, conhecida, finita pela lista. Eu tenho um negócio que vai delimitar. O for, ele vai até lá. Eu tenho que colocar um comando para sair do for. Fiote, fica tranquilo, relaxa. O programa pode sair errado, mas o que vai sair do laço, ele vai. Vai sair. Chegou no final, ele vai, não tem para onde ir, ele vai sair. Acabou, não tem. Agora, while não. While é condicional. While é condicional. Eu meto uma condição, nem entro se aquela condição não for verdade, e eu vou ficar lá dentro enquanto aquilo for verdade. Tá? Então, são duas coisas. E eu tenho que colocar algum comando, alguma coisa para eu sair daquele cara. Tá? Então, são os 2 senhores. Outro conceito importantíssimo para nós do curso, que nós vamos usar muito a partir de agora. Lista. Lista é fundamental. Lista, cara, os senhores vão comer com farinha, porque a lista é o tal do vetor. A lista é o tal do vetor. Vetor linha, vetor coluna, lista é o tal do vetor. Então, esse cara, senhores, tenham tatuado, porque isso é carne de vaca, a partir de agora vai ser carne de vaca. Belezinha, então? Alguma dúvida? Append transmite a mensagem depois da... Peraí. Append transmite a mensagem a uma... Esse streaming aqui eu vou entender que é string, né? Isso, beleza. Na realidade, o que está acontecendo é o que o usuário... Não, porque o streaming Kaique, é um outro conceito da computação extremamente complexo. Então, assim, eu falei, nossa, Kaique falando de streaming, né? Eu falei, não, o que ele está querendo falar? Bom, esse cara que está aqui, ó, esse cara que está aqui é a variável, é a entrada que o usuário deu. É a variável. O conteúdo do que o usuário digitou está aqui dentro. Esse conteúdo eu estou appendando. O que é appendar? Eu estou adicionando no fim. É isso, não mais. Tá? Eu só coloco no fim. É como se você pegasse uma folha, uma folha em branco, é como se pegasse, que eu não tenho aqui. Tá, tem aqui. É como você pega aqueles bloquinhos nossos lá. Eu tenho uma folha aqui, correto? Eu escrevo um primeiro nome nessa posição. O próximo nome eu vou colocar onde? Eu vou colocar embaixo. O próximo nome eu vou colocar embaixo. E você começa a escrever os nomes, tá? Então, o appendar é isso. O while eu posso definir como um laço de repetição. O while, Danilo, ele é o irmão do for. Só que o for é o cara definido. O for é o cara definido. É o cara que sabe o que é da vida. Ah, não, eu vou ficar aqui até tanto. E o while? O while é o cara que não sabe o que é não, cara. O while é aquele cara que precisa de uma condição para ficar ali, né? E se você não montar uma estrutura para aquela condição sair, ferrou. Aí acabou.
Porque não necessariamente, o Wilson. Esse aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, eu posso vir e colocar o Terezão aqui, ó. Se eu mandar rodar, esse cara vai apendar depois do Terezão. O append é fim. O append é fim. É que no caso aqui nós começamos a nossa lista com ela vazia. Mas se já tiver valor lá dentro, regra 8, cara. Eu vou pôr no fim da lista. O append é a galera educada. Manja a galera educada da fila do pão que você nunca vê, né? Em vez de entrar cortando a fila ou criando uma segunda fila, vai tudo um atrás do outro. É esse que é o conceito da fila. Do append. Belezinha, então, senhores? Foi? Maravilha. Beleza. Ó, senhores, estamos aqui. Qualquer dúvida, por favor, nos procure. Estamos à disposição, tá? O vídeo vai ser disponibilizado para vocês também. Estamos gravando. E muito obrigado pela atenção. Uma boa noite para os senhores, tá? Um bom fim de semana aí, já que é essa última aula da semana. E brigadão aí, senhores. Ó, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui, tá? Cadê meu mouse?